Hoje a gente, acho que ontem você falou um pouquinho sobre o sonho da casa própria, né, João? Acredito que muitas pessoas gostariam de saber também um pouquinho sobre as possibilidades para quando você vai levar o seu business para lá. Você é business broker também. Consegue explicar primeiro essa diferença, João, entre o business de residências e o broker? Eu consigo, mas primeiramente eu tenho que agradecer ao pessoal aqui de João Pessoa, que assim, eu estou impactado com a receptividade que nós tivemos ontem. Estou vendo meu amigo de novo ali, que nós tivemos ontem, Hassan, que tem sido fora da base. Então, o que vocês têm feito por nós, pelo nosso evento, tem sido assim de uma generosidade absurda. Então, eu queria deixar constatado aqui o quão bem recebido a gente tem se sentido e o quão feliz a gente está de poder estar aqui com vocês. Obrigado. Eu carrego, talvez a palavra eu vou usar da forma errada, chapéus ou chapéis, por favor, Disney. Eu uso alguns chapéus diferentes na minha empresa, né? E eles andam mais ou menos lado a lado. Vamos dizer o exemplo do nosso amigo corretor. Como é o seu nome? Lucas. O Lucas quer abrir uma pizzaria lá em Orlando. Se o Lucas simplesmente quer levar o modelo de negócio dele para Orlando, a pizzaria dele chama Lucas Pizza, e eu for buscar para ele um ponto comercial a ser locado, eu estou usando o meu chapéu de corretor de imóveis. Certo. Então, nós vamos localizar uma área comercial. Tem não sei se aqui para vocês também é assim, mas existe uma restrição muito grande. Se já tem alguma pizzaria naquele empreendimento comercial, não pode ter outra. Existem grandes franquias, por exemplo, o Olive Garden, que faz pizza, massa e pães. Então, eles falam, tudo bem, eu vou ser o âncora desse shopping, mas ninguém mais aqui pode vender pizza. Então, tem algumas restrições a serem cuidadas no momento da locação. Mas vamos dizer que o Lucas não. O Lucas quer comprar uma rede de pizzarias. Aí tira o chapéu do corretor e entra o chapéu do business broker, que é uma atividade em que você vende negócios. Você vai fazer a aquisição de um negócio em andamento, né? Tem muitos brasileiros que buscam franquias, que buscam pizzaria por algum motivo é um carro-chefe, lojas de carro, empresas de administração de casas de férias, spa também está bem popular. Então, são duas coisas distintas que elas andam paralelamente. Certo. Então, consegue dar mais ou menos um passo a passo quando você tem uma carteira, assim como os imóveis estão listados, né, que você disse que é uma única plataforma onde todos os imóveis estão listados, os negócios também ficam listados, João? Sim, eu acho que o Lucas é corretor, não sei mais quem é corretor que está aqui hoje. Vocês estavam ontem aqui? Então, existe esse Multiple Listing Services, que é o MLS de casas e de broker, e também existe a mesma coisa. Tá. É uma plataforma em que todos os negócios que estão à venda, todos eles são jogados nessa mesma plataforma, e antes de qualquer tipo de informação seja dividida com você ou com o seu cliente, você tem que assinar um documento que é como é que se traduz? Um NDA. Um NDA é um contrato de confidencialidade e não competição. Você tem que assinar um documento de confidencialidade, em que você não pode, em hipótese nenhuma, dividir nenhuma informação, números ou coisas relevantes daquele negócio, tirando o seu cliente para de análise daquele empreendimento sendo analisado. É um pouco diferente do processo que a gente faz na contabilidade chamado due diligence. Você apresenta para o cliente o que o vendedor ofereceu e aí o cliente, você orienta ele a vamos investigar daqui para frente. Como funciona? Na verdade, na aquisição de um negócio, o pessoal da Larson, da Bia e a equipe deles trabalham mais do que eu, né? Porque a parte do due diligence é exatamente você analisar a viabilidade do negócio, o quão rentável aquele negócio é e se o caixa da empresa realmente está produzindo e gerando receitas as que estão sendo apresentadas, né? Então, assim, normalmente, numa aquisição de negócio, é um processo muito mais longo do que a aquisição de um imóvel. De uma casa, como eu comentei ontem, na compra à vista, pode ser de 10 a 15 dias, você já está com as chaves na mão. Num financiamento, 30 a 45. Um due diligence do negócio
normalmente ele pode variar de no mínimo 3 meses até 1 ano. Porque se o ponto não é próprio, você já tem que pegar toda aquela documentação do aluguel daquele ponto, conversar com o proprietário daquela loja para saber se você pode assumir aquele aluguel ou se você vai ter que fazer um novo aluguel. Muitas das vezes eles querem renegociar o valor daquela locação, que às vezes já está no limite do break-even do negócio, para saber se o negócio vai dar dinheiro ou não. Principalmente o caixa da empresa, né? Tem alguns caixas um pouquinho inflados que não representam muito a realidade da saúde financeira daquela empresa. Então, é um processo bem mais extenso, bem mais cauteloso e que requer, sem sombra de dúvida, a participação, né, de contadores e empresas de assessoria financeira para saber realmente se o negócio é viável ou não. E o seu papel como business broker realmente é fazer todo esse auxílio de orientação. Olha, vamos por esse caminho. A gente na verdade, vai muito além disso, né? Eu fiz uma assessoria para uma empresa de suco de laranja. Ele, na verdade, tem uma empresa brasileira muito grande, chama Cutrale, que produz suco de laranja. E esse meu cliente é um cliente de Israel. Ele fabricou, desenhou e desenvolveu um container em que você coloca o suco de laranja lá dentro. E o suco pode ficar por até 6 meses nesse recipiente e o suco não perde a qualidade, não perde nada. No momento que nós estávamos adquirindo essa propriedade, quando essas caçambas, esses containers chegavam na empresa, você não pode simplesmente lavar aquele container e a água descer pela calçada. Nós tivemos uma reunião com a prefeitura tem um órgão do governo, como se fosse um Sebrae lá. Você fala, olha, eu estou comprando esse empreendimento. Tinham mais ou menos umas 8 pessoas da prefeitura. Tinha uma pessoa específica dizendo o tamanho do letreiro que você podia colocar, para você não ter uma contaminação visual. Tinha uma pessoa do departamento de engenharia ambiental, que fez um requerimento em que as caçambas teriam que ser lavadas num local específico. Aquele residual que sai da primeira lavagem da caçamba teria que ser tratado como se fosse uma fossa séptica, posteriormente lavado novamente, para que aí sim a água possa entrar no esgoto ou na fossa ou ser liberada. Então, cada negócio tem a sua identidade e a sua necessidade. Então, a nossa assessoria vai de contratar engenheiros, arquitetos, contadores, advogados, tudo que vai envolver a aquisição desse negócio está debaixo da nossa alçada, debaixo do nosso guarda-chuva, e a gente participa disso começo, meio e fim, muito mais até às vezes pós-venda também. Eu já vi você dizer para o cliente, não vou te vender isso, porque isso não vai dar certo. Então, eu acho que assim, é importante entender também que o brasileiro ele tem uma ansiedade muito maior, né, João? A gente conversa muito sobre isso. Às vezes ele quer ouvir aquilo que ele quer, e muitas vezes para a compra de um negócio isso é muito arriscado, né? Eu acho que nós corretores passamos muito isso com os compradores da primeira casa, né? Às vezes há uma euforia. Não, é isso que eu quero, mas certeza que isso vai funcionar no long term, no decorrer do seu dia a dia, isso vai ser o que a sua família precisa? Morar 1 hora do seu trabalho? Não, estou comprando uma casa, que legal, tudo bem. Você está disposto a dirigir 1 hora para trabalhar? Porque pode ser que aqui onde nós estamos, o metro quadrado seja muito caro. Então, ele vai ter que comprar numa cidadezinha ao lado. Às vezes vai mudar completamente a rotina daquela família, né? Então, tem muitos brasileiros que... Vou te dar um exemplo, por exemplo. Eu atendi um médico de Recife e ele quis implementar batata recheada. Se tem uma coisa que eu aprendi em 25 anos de América, você não ensina nada para um americano. Ele pode cair no gosto, como, por exemplo, a Fogo de Chão, né, que fizeram um produto com uma excelência absurda e tem um nome que o americano não consegue pronunciar, porque o chão é igual de João, não sai. Né? E se mantiveram, se estabeleceram, foram vendidos por um grupo americano e continuam fazendo sucesso. E esse rapaz insistiu em abrir uma loja, e eu falei inúmeras vezes, eu não creio que é a linha ideal de trabalho. Primeiro, ele não tinha experiência no segmento. Segundo, ele não tinha experiência em negócios nos Estados Unidos. O negócio, ele alugou o ponto, seguiu com o investimento. Em menos de 12 meses o negócio tinha fechado. Porque não é da cultura do americano a tal da batata recheada. Para nós é muito bacana. Na minha cidade, terça-feira era promoção, dava volta no shopping, a fila. Mas não é da cultura deles. Então, essa identificação de receptividade de mercado. Se o mercado vai aceitar o teu negócio,
Porque, como eu comentei ontem, não adianta pegar a receita do bolo que deu certo aqui e querer transferir essa receita para o bolo de lá. O pH do leite é outro. Lá não tem Nescau, lá é Nesquik. E vai sair diferente o seu bolo. Então, essa adaptação do negócio para a internacionalização do negócio é muito importante. Você ter uma assessoria que vai talvez controlar um pouco a euforia do cliente, ou às vezes a ansiedade do cliente em, puxa, eu quero sair do Brasil, eu quero empreender, eu quero ir. Tudo isso é muito bom e muito saudável. Mas um pouco de calma e uma pessoa que pega na sua mão e fala, vai dar certo, mas vamos olhar por um outro ângulo, para ter certeza que esse sonho vai dar certo e que não vai se tornar uma frustração em 3 ou 6 meses. É porque acho que vai muito também dos princípios, né? O vendedor, ele é aquele que normalmente diz o que a pessoa quer ouvir. E acho que o consultor é aquele que diz o que a pessoa precisa ouvir. Por isso que eu não me considero um vendedor. Eu me considero um facilitador. Eu sou a pessoa que vai pegar na sua mão, vou pegar você de um negócio que é um sonho e a minha ideia é tornar aquilo uma realidade. Então, o vendedor é aquele que talvez vai te convencer a comprar aquilo que você não quer. E tudo que eu, como corretor, eu acho que vocês também não querem é enfiar um imóvel ou forçar uma transação para o cliente que não vai atender aquele cliente. Tudo bem, você ganhou uma comissão. Agora, um cliente insatisfeito, o marketing dele é muito mais intenso do que você fazer uma propaganda no intervalo da novela das 9. E um cliente satisfeito é a mesma coisa. O melhor marketing que eu tenho desde que eu abri minha empresa é o boca a boca. E você acha que essa euforia do brasileiro, muitas vezes eles estão comprando negócios e procurando você para localizar uma carteira de negócio, porque também está ligado ao processo imigratório, né, João? É muito difícil lidar com essa situação de ter a responsabilidade ali de vender um business que vai estar tudo atrelado. A gente sempre está nesse... Os cabelos brancos que eu tenho são por isso. Eu tenho 23 anos, gente. Você vê? Nem parece, né? Então, assim, eu levo o meu trabalho com muita seriedade. Para mim, eu venho comentando nessas palestras que a gente vem fazendo. Eu amo o que eu faço. Então, quando eu levanto para ir trabalhar, não é um peso. É uma coisa, é um desafio diário. Porque é muito engraçado. Você pode estar trabalhando com 4 famílias ao mesmo tempo. Cada uma tem uma necessidade. Cada uma tem uma demanda. Cada uma tem um ponto de vista. Tem clientes que gostam de casa-terra, tem clientes que gostam de sobrado. Na questão do negócio, é ainda mais sério, porque se está atrelado ao visto, se aquilo vai ser o determinante, se você vai se aposentar no Brasil ou nos Estados Unidos, ou se você vai concluir o seu mestrado, ou se você vai dar esse passo de mudança de vida, é muito sério isso, né? E graças a Deus a gente tem uma equipe especializada que tem experiência nisso, a gente controla essa euforia. De 10 negócios analisados, talvez você vai comprar 1 ou 2. Entendeu? Então, a maior dificuldade para nós corretores, eu acho, é quando a pessoa te coloca olha, eu preciso resolver isso em 2 meses. Aí é complicado. Normalmente a probabilidade de dar um problema é muito maior. Então, falando sobre isso, qual que é um tempo ideal para fazer uma anamnese, uma análise aí de... Vou investir num negócio, procurar um business para você fazer investimento, ou vou internacionalizar minha rede. Qual um tempo saudável que você recomenda que a pessoa tenha para esse preparo? Bom, eu estou conversando com uma cliente que eu conheci na palestra de Natal. E quando eu comecei a conversar com ela, nós estávamos lá na segunda, né? Na segunda-feira. De segunda-feira para ontem, a cabeça dela já mudou completamente. Ela via essa possibilidade, talvez... a 1.000 milhas de distância. Hoje ela já consegue visualizar aquilo. Ela falou assim, João, não estou indo agora. Eu falei, mas é exatamente isso. Então, faz uma viagem exploratória. Ela está indo para Orlando dia 2 de dezembro. Eu falei, fica 5 dias. Vamos sair, vamos ver os bairros, vamos olhar. João, mas eu não vou comprar agora. Perfeito, não precisa comprar agora. Vamos olhar, vamos visitar os locais, vamos ver os bairros. Então, o tempo que eu recomendo é de pelo menos 6 meses a 1 ano, para que você tenha a convicção do que você está fazendo. É o que eu sempre venho repetindo. Você investir em empreender na tua cidade natal é uma coisa. Você investir em empreender e abrir um negócio e comprar um imóvel num outro país é muito diferente.
E como que você acha que o mercado de Orlando está receptivo para o empreendedor, o empresário brasileiro? Parece meio fetiche, né? Mas eu repito muito isso. O brasileiro, eu acho que no nosso DNA, na nossa cultura, tudo que a gente faz bem feito, né? Eu acho que o nível de entrega, o nível de comprometimento nosso é muito maior do que o do americano, ao meu ver, não desrespeitando os americanos, em hipótese nenhuma. Mas o que eu tenho percebido nos Estados Unidos, as empresas que estão indo para lá, com um business plan feito, com uma consultoria bem feita, com uma análise de mercado, com uma estruturação do negócio, com um entendimento da receptividade do mercado. Não, o meu negócio ele pode rodar 6 meses sem estar no azul. O meu caixa aguenta. O meu negócio vai ser focado 90% no americano e 15% e 10% no brasileiro. Então, quanto maior o estudo que você fizer, quanto mais tempo você gastar com profissionais de qualidade, eu acho que a chance do seu negócio dar certo é muito maior. A receptividade dos negócios brasileiros, eu percebo uma mudança drástica dos últimos 5 anos. Sempre teve, né, brasileiros empreendendo, brasileiros de sucesso, como a gente menciona algumas pessoas aqui do Rio Grande do Norte, no ramo de pizzaria, automobilístico, construção civil, empresa de telhado. Eu tenho um amigo também daqui de João Pessoa que faz a instalação de painel solar, e estão muito bem lá. Então, a receptividade é muito bacana, mas o que eu percebi nos últimos 5 anos, o americano, devido ao volume intenso de brasileiros migrando para os Estados Unidos, eles aprenderam a entender a nossa cultura e, sem ser uma coisa forçada, respeitar a nossa cultura. Né? Porque tem muito brasileiro sério lá trabalhando, tem muita empresa, como a de vocês, levando a nossa bandeira de uma maneira em que fala, não, poxa, eu até prefiro fazer negócio com uma empresa americana que atende brasileiros do que, às vezes, com a própria empresa americana. Então, existe nichos de mercado. Eu acho que eu conversei com o Alberto ontem. Na minha empresa de construção, o que eu faço? Eu faço o que os grandes não querem fazer. Adianta a gente chegar numa cidade em que a Cirela é líder de mercado? Você acha que a gente tem capacitação de disputar um terreno com a Cirela? No caixa que eles têm, no caixa que a gente tem? Então, o que eu faço e o que eu acho que é interessante para os brasileiros que estão migrando? Acha um nicho no seu mercado. Acha um espaço vazio naquela prateleira e faz o que eles não querem fazer. No meu caso, que é o que vocês chamam aqui, é o Minha Casa Minha Vida. Os grandes não querem fazer isso lá, eles querem condomínio de no mínimo 300 casas. Vocês não querem dar para mim que eu faço, não tem problema nenhum. Então, a receptividade, com certeza, é muito grande e tem aumentado no decorrer dos anos. Existem empresários de sucesso, existem executivos, né? O vice-presidente da Universal, Marcos, ele é brasileiro. A gente tem grandes executivos na Disney também, a né, Lennar Peter? Homes, a maior construtora americana, também tem um vice-presidente que também é brasileiro. Também. Então, a gente tem realmente, da nossa raça lá, a gente fazendo sucesso e levando o nosso nome com muito... E a gente tem muito orgulho. Existe uma frase, está fora do contexto, mas eu queria dividir com todo mundo. Assim que você chega em Orlando ou em algumas capitais, você escuta, não faça negócios com brasileiros. Ah, tem mesmo. E aí a gente é totalmente contra, né, João? A gente é do time do não faça negócio, sim, com brasileiros, porque acho que em todos os lugares existem pessoas com boas intenções e com más intenções. Mas como a proximidade ali da nossa... A gente sempre está junto, né? Você procura dividir as pessoas. O imigrante da mesma nação que você vem te entende melhor, né? E aí eu acho que assim, o imigrante ele tem... Tudo que vocês têm aqui de potencial, o imigrante ele tem que dobrar aquilo, porque desbravar num país onde você não nasceu, não tem a cultura intrínseca, é muito mais difícil, né, João? Não, com certeza. Eu não gosto que falam mal de brasileiro, mas eu também não gosto que falam mal de Orlando também. Eu me ofendo também. Eu não gosto, não. Por que, amigo? Preciso de rádio, gente, agora. João, quando a gente vai fazer uma análise de uma propriedade ou de um imóvel, tanto para alocação quanto para venda, o que é importante a pessoa se atentar ali nas características do imóvel? A gente tem algumas coisas lá em Orlando, pântano, né? Então, tem muita coisa de se preocupar que talvez aqui passe desapercebido, né? Então, é um ponto bem importante, Bia, que você tocou, pelo seguinte. O primeiro problema grave que nós temos na Flórida, que é um problema solucionável, é o calor com a umidade.
Então, normalmente os clientes chegam e falam, poxa, mas o ar-condicionado fica ligado o dia todo? Fica. Mas ele não fica ligado. Existe lá de 1985 para frente, tudo já é ar-condicionado central. Nós não temos a cultura do split. Você não fica no ambiente lá, que não tem, para quem já foi, você não fica no ambiente sem ar-condicionado. Então, a questão do mofo é um negócio muito sério a ser analisado durante a aquisição. Imóveis construídos antes de 1975 tinham uma tinta que era a base de chumbo nos Estados Unidos. Então, existem alguns imóveis que ainda têm esse tipo de produto que tem que ser analisado. Tem um outro problema que muitos corretores locais nem sabem, que é um gás que chama radon, R-A-D-O-N. É um gás que está na terra. Tanto que, para quem vai para a Flórida, vocês vão perceber que não existe ático, não existe porão. Em vários dos filmes americanos, sempre tem aquele porão embaixo da casa que matam as pessoas e enterram lá, né? Lá na Flórida não tem porão. Pelo tipo do solo que a gente tem úmido e por esse gás que nós temos no solo, você não pode nem... Se você cavucar meio metro, você já bate no lençol freático. Você cava um poço semi-artesiano lá em 2 horas. É uma coisa absurda. Então, todo negócio, tanto residencial quanto comercial, tanto na locação, você tem o direito de inspecionar o imóvel. E isso é muito importante. Normalmente, uma inspeção inicial, ela varia de $400 a $600. Falando de um imóvel aí de médio a alto padrão. Após essa inspeção inicial, que ela vem recheada com mais ou menos umas 60 ou 80 páginas, com fotos e vídeos. Os inspetores, eles usam uma máquina que eles miram naquela parede, ele aparece a umidade daquela parede, se está quente, se está frio, se está morno, se tem mofo, se não tem, a qualidade do ar saindo pelo ar-condicionado, porque se for uma casa mais antiga, às vezes os dutos começam a juntar sujeira nos dutos. Telhado, um outro problema grave que a gente tem lá é cupim. A nossa construção lá, ela consiste 80% de madeira pinos, né, que é babalupa cupim, que é uma madeirinha mole e branca. Então, esse zelo e esse cuidado no pré-compra, né? E é um dinheiro bem gasto, que não é caro. Uma inspeção de telhado, só para gerar parâmetros, $90, $100. Inspeção de cupim na faixa de 150. Inspeção de fossa séptica, $200. Então, vamos dizer, com $1.000, $1.500, você faz todas as inspeções possíveis e imaginárias. Com esses reportes em mão, você decide se você quer ou não seguir em frente. Então, talvez, antes do financiamento, que é uma coisa importantíssima, acho que a parte das inspeções é vital também. Vital porque depois o sonho vira um pesadelo, né, João? Depois que você comprou, é seu. É seu, e aí não... Deixa eu gerar só um comentáriozinho. Um amigo meu do tênis comprou um imóvel e pediu minha ajuda, porque os disjuntores da casa estavam caindo. Eu tenho licença de construtor lá. Então eu falei, eu vou lá, não tem problema. Ele comprou uma casa e estava faltando um pedacinho do forro em cima da garagem. Entrou um desgraçado de um esquilo. Comeu toda a fiação elétrica da casa dele. Nossa! Toda a fiação elétrica. Em todos os ambientes da casa, e alguns dutos de ar-condicionado também estavam comidos. Então é absurdo. Outra coisa que é um absurdo lá, rato. Os ratos lá, não sei se eles são mais potentes que os nossos daqui. Porque o rato lá é rei, né, Peter? Não, eles conseguem fazer furo em cano de PVC. Nossa. Você vê só a marquinha do dente e vai até furar o cano de PVC. Então, ressaltando e validando a sua pergunta, que essa parte de inspeção é importantíssima. Fora a parte ambiental lá, né? A gente estava discutindo outro dia que ela estava me contando de um terreno que apareceram 5 tartarugas e pronto, acabou tudo. Conta um pouquinho. Nós compramos uma área agora de 20 mil metros para um cliente, que são 4 chácaras, cada uma de 5 mil metros. E lá tem uma inspeção, na aquisição de terrenos, que chama-se, também a gente usa muito no comercial, que chama fase 1, em que vem um engenheiro ambiental e ele pega o histórico da propriedade inteira. Desde que a última que eu recebi, eles voltaram até 1972. Nossa. Né? E durante essas análises, o que a gente está buscando? Se por acaso lá já foi um poço de gasolina e tem algum tanque subterrâneo, eu não sei se aqui para vocês é assim, mas nos Estados Unidos, se você comprar uma propriedade, a partir do momento da posse, qualquer problema ambiental que aquela propriedade tenha é seu.
Então, se Uau. tem uma contaminação de solo, lembrando que o nosso lençol freático é muito alto. Vamos dizer que você tem um posto de gasolina e você contaminou um lençol freático. E aquilo se esparramou até na beira da praia. Esse problema é seu. Então, durante essas análises, apareceram 5 abençoadas tartarugas de uma raça específica, em que, para ela ser removida, é $7.500 por tartaruga, só a parte da remoção. Mas você não pode tirar a tartaruga e jogar ela aqui na praia. Ela tem que ir para um receptor de tartarugas. Só que as grandes construtoras, isso é um problema tão grave que eles pré-pagam. Olha, eu vou pagar para a tua fazenda por 500 tartarugas que eu ainda não tenho. Mas quando eu tiver, eu já vou deixar pago. Por quê? Porque na Flórida já não tem fazendas para receber essas tartarugas. Então você tem que pegar essa tartaruga e mandar para a Geórgia, vai subindo, Tennessee, Carolina do Norte. Então, uma tartaruguinha, ela vai te custar mais ou menos uns $15.000 para você resolver. O processo de remoção é uma coisa absurda, porque como ela fica no fundo, tem que vir um cano protegendo a parede do buraco para que ela não morra sufocada. Sim, não é uma brincadeira. Tá lá a tartaruga e isso tem que ser tratado com total seriedade. Outro problema que acontece muito, antigamente as pessoas tinham... E daria para evitar isso com a inspeção do terreno, só para a gente entender. Com a inspeção. Exatamente essa é chamada fase 1. Quando é detectado, por exemplo, ele faz coleta de solos em diferentes áreas. Se foi detectado algum tipo de contaminação no solo já, por exemplo, na Flórida, eu tenho uma propriedade rural lá, em que se eu furar um novo poço na minha propriedade, o poço ele tem que ser... Você passa o primeiro cano, que tem mais ou menos 6 polegadas. Você tem que colocar um outro cano em cima de 8 polegadas e encher de concreto entre os dois. Porque houve muita contaminação de solo na Flórida dos anos 70, 80, pelo pessoal da laranja, muito agrotóxico da laranja. Nós temos um lago lá em Orlando, que chama Lake Apopka, é enorme. Ele ficou imobilizado por quase 15 anos, por contaminação de agrotóxico de laranja. Então, essa parte é gravíssima. Se na fase 1 for detectado alguma coisa, você vai para a fase 2. Eu já cheguei na fase 5, que cada você vai aumentando o nível de critérios do que está sendo analisado. E já aconteceram de gastar quase $70.000 numa análise e chegar no ponto e falar assim, olha, não vai dar. Nós tivemos na fase 4, na aquisição de um prédio que era a antiga sede do New York Times lá em Orlando. E a maneira com que eles guardavam os cartuchos das impressoras foi de maneira errada. E então, a contaminação era de um nível tão grande que nós tentamos arrumar maneiras de solucionar o problema, mas a remoção do solo e colocando um solo novo se tornou inviável. Então, é muito sério. Só para explicar um pouquinho melhor, João, você perdeu esse negócio por sua escolha, né? Porque muitas pessoas não... A gente está falando de um negócio milionário, né? Eu perdi o negócio, mas ganhei um cliente. Exatamente. Ele está na 3ª loja agora e segue comprando. Os filhos dele compraram casa comigo. Agora, o outro filho está se formando, está comprando uma casa comigo. Então, você nunca perde no negócio, né? Às vezes você joga para frente. Exatamente. João, obrigada. Eu que agradeço. Hoje a gente está sem tempo para perguntas, mas o João vai estar aqui o tempo todo. Vocês estão à vontade para consultá-lo. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Tudo de bom.